Morreu lá para que hoje eu e você pudesse participar desta ceia. Ele nos escolheu, Ele nos abençoou, aleluia. E além disso, quem era morto ali na cruz era colocado sobre os malfeitores. Coloca para mim aí Lucas 23 e 32. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Colossenses fala que os meus pecados, os seus pecados, ele não foi apagado, pastor. Eu achei tão lindo isso aí. Fala que foi riscado. Sabe por que lá fala que foi riscado e não apagado? Porque quando alguém chegar, irmã Thaís, em você e falar assim: olha, mostra para mim aí o que foi pago. Se fosse apagado, você ia caçar e não ia achar. Falar assim: ó, mas está riscado, riscou aqui, ó, está pago, eu não devo mais nada. Ele levou todos os meus pecados, todas as minhas dívidas foi pago ali na cruz. É por isso que vocês falam que foi riscado e não apagado. Para que quando alguém vir te acusar, você fala: ele riscou, ele pagou, está consumado. Porque quando alguém vai falar para ele assim, chega ele e fala: tu és o Filho de Deus. Ele diz: na verdade eu sou. Aleluia. E quando ele fala isso, ele está dizendo: está pago, você não deve nada. Eu paguei ali na cruz todos os seus pecados, todas as suas dívidas. E hoje você é livre para adorar o nome dele, para glorificar o nome dele. Lucas 23 e 32 diz assim, vamos ler. Aleluia. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele ser morto. Ele foi colocado entre os malfeitores. Ele se fez maldito no meu lugar, no seu lugar. E ele foi colocado entre os malfeitores. Agora eu te faço uma pergunta: ele era maldito? Ele tinha pecado? Aleluia. Por que ele tinha que pagar? Faz essa reflexão para você. É uma mensagem diferente hoje. Talvez você queria entrar aqui para dar uma glória a Deus. Avivamento nós tivemos no congresso e foi bênção. Hoje é palavra. Hoje é palavra. Ele foi colocado entre os malfeitores sem ter, aleluia, feito nenhum tipo de maldição. Ele não pecou, ele não transgrediu, mas ele se fez pecador, ele se fez maldito, para nos dar o direito de ser chamado filhos de Deus. Por isso que Paulo pregava: vale a pena pregar a palavra, vale a pena pregar a mensagem da cruz, vale, porque ela é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Aleluia. Essa mensagem é poderosa, essa cruz tem poder. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Coloca para mim Deuteronômio 21, 22 e 23. Ele foi colocado num estado considerado maldito. Ele foi condenado. Ele foi julgado, sentenciado, sendo inocente. E nós vamos ler Deuteronômio 21, 22 e 23. Aleluia. O que diz a palavra do Senhor nesses versículos? Então todos os homens da cidade o apedrejaram com pedra, até que morra. E tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Quando também algum houver pecado, digno de juízo de morte, haja de morrer, pendurado no madeiro. Sabe quem condenou ele? O Sinédrio condenou ele. Sabe quem condenou ele? Aleluia. No tribunal daqueles homens perversos, condenaram ele à morte. E além de morte, colocaram ele no madeiro. Madeiro significa maldição. Todo aquele que era estaqueado no madeiro, ele era considerado maldito de Deus. E eu te faço uma pergunta nessa noite: que maldição tinha Jesus? Aí diz assim, ó: e o seu cadáver não permanecerá no madeiro,
mas certamente enterrará o mesmo no mesmo dia, porquanto é pendurado e maldito. Assim não contaminaria a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quem era condenado no madeiro tinha que ser enterrado, pastor, no mesmo dia, porque se ele entrasse em estado de apodrificação, ele ia contaminar a terra, porque ele era maldito. Ele foi colocado numa estaca de madeira, e todo aquele que era morto numa estaca de madeira era considerado maldito. Vamos olhar, irmãos, vamos olhar e imaginar aqueles dois ladrões que foi morto ali com ele. Eu creio que eles pegam ele, enterram ele, não sei se foi 12 horas, com 24 horas, eles entram em estado de apodrificação, porque o ser humano ele é composto de 3 partes de água. Se você morre com 12 horas, com 20 horas, com 24 horas, se não for tratado, ele já começa a apodrecer, cheirar mal. E eles olhavam para Jesus ali, foi passando o tempo, e eles olhavam para ele, e ele estava do mesmo jeito. Passa-se 10 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas, e os guardas não entendiam, o povo não entendia, olhava, mas ele estava do mesmo jeito. Os outros já entrou em estado de decomposição, mas ele continua o mesmo. Aleluia, sabe por quê? Porque ele não tinha pecado, e o único que entrava em estado de apodrecimento eram os pecados, mas ele não tinha pecado, e eles olhavam para ele, ele permanecia do mesmo jeito. Aleluia! Até que ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus olha para ele e fala: filho, venha novamente. E ele ressuscitou, porque ele se fez maldito, mas ele não era maldito. Nós aprendemos aqui que há uma diferença. Se fosse eu e você ali, com 30 horas nós já estávamos em estado de decomposição, mas ele não tinha pecado nenhum, e eles olhavam para ele e estava do mesmo jeito, porque ele era filho de Deus. Ele simplesmente se entregou ali para dar direito de vida eterna a mim e a você, para nos dar a bênção. Ele foi considerado maldito para nos trazer bênção. E tem pessoas no dia de Santa Ceia, pastor, me permita falar isso, que prefere ficar em casa ali no sofá. Aleluia, não vou na ceia, é só uma ceia, mais uma ceia, eu tomo amanhã, eu tomo no próximo mês. Ei, se você está percebendo tudo que ele passou ali, ele carregou a cruz, ele serviu de espetáculo, ele foi posto num ponto estratégico, ele foi estaqueado como maldito. Ele sofreu das 9 da manhã às 3 da tarde, para nos dar direito para hoje sentar numa cadeira e poder ceiar, simbolismo do teu corpo e do teu sangue, e você prefere ficar em casa. Qual o valor que tem a Santa Ceia para você? Qual o valor que tem a morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, para mim e para você? O que você tem feito por isso? Que valor você tem dado por isso? O pastor estava falando aqui. Por que ninguém adora da maneira que tem que adorar? Quando Deus foi escolher alguém para morrer no meu lugar, Ele não matou qualquer um, não permitiu que alguém fosse levado ali qualquer um para morrer. Ele deu o seu único filho, aleluia, para morrer na cruz do Calvário. Ele deu o melhor. Ele deu o melhor. E eu e você entramos aqui nessa noite e não conseguimos abrir a boca nem para dar glória a Deus para Ele. Aleluia. O Zinho está sendo louvado aqui. Eu estou com uma cara, irmãos, que parece segurança de banco, uma cara fechada, parece que chupou 10 limão. Não consegue dar um sorriso para o irmão do lado, não consegue glorificar e falar: Senhor, obrigado por eu estar. Obrigado porque o Senhor morreu ali. Não era o Senhor que era para estar ali, era eu. Mas o Senhor se entregou no meu lugar. Aleluia. Mas eu confesso para você, se fosse uma mensagem que massageasse o teu ego, se fosse uma mensagem aqui que falasse de prosperidade, eu garanto que tinha gente que poderia até estar falando em línguas estranhas.
Mas quando está falando da palavra, na essência da palavra, no valor que tem na cruz, fica todo mundo olhando. Eu pregaria melhor, eu falaria melhor. Ei, Paulo falava, ele tinha, alguém olhava: Paulo, por que você prega, Paulo? Por que você fala da cruz, Paulo? Ele fala: porque é poder de Deus para todo. Essa cruz tem poder para você. Você pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glorificado é o nome de Deus. A cruz é um instrumento de punição. E toda pessoa que era morta numa cruz, ela era punida. Eu já falei para vocês, estou correndo na mensagem. Jesus, ele foi condenado pelo tribunal religioso, pelo sinédrio, como blasfemo. Sabe por que chamava ele de blasfemo? Sabe por que eles condenaram ele? Porque alguém perguntou para ele: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei dos Judeus? Ele disse: na verdade eu sou. E quando ele fala isso, naquele tempo era uma blasfêmia. Ninguém poderia se julgar como rei, se comparar como rei. E quando pergunta para ele: tu és o Rei dos Judeus? Ele diz: na verdade eu sou. E isso foi o que condenou ele à morte. Coloca para mim aí Mateus 27, 22, fazendo um favor. Vamos acompanhar essa passagem ali na Bíblia. Mateus 27, 32 e 22, aliás. Mateus 27 e 22. Confesso que eu estava preocupado. Falei: Senhor, que tipo de mensagem é essa? Quando eu deitava ali, Deus me inquietava para me pregar essa mensagem. Eu creio que alguém precisava ouvir essa mensagem nessa noite. Se Deus não está falando com você, Ele está falando com a minha vida. E disse Pilato: que farei então, Jesus? Chamado Cristo? E disseram todos: seja crucificado. Sabe por que ele foi crucificado? Ele foi condenado? Porque ele se comparou com um rei. Tu és o Rei dos Judeus? Ele disse: eu sou. Então não temos mais nada que fazer. Coloca ele no mal dele. Ele é maldito. Ele está querendo se passar por Deus, por rei. E isso naquele tempo não era permitido. Mas eu te faço a pergunta: ele é ou não é o Rei dos Reis? Se aqueles homens soubessem quem eles estavam, eles não mataram ele, ele se entregou. Porque ninguém tem poder de matar Jesus. Ele se entregou à morte por mim e por você. Não abriu a boca. A Bíblia diz que ele foi levado como uma ovelha ao matador e não abriu a sua boca. Se nós trazer para os dias de hoje, por pouca coisa eu e você está murmurando. Se nós trazer para os dias de hoje, qualquer coisa, pastor, é reclamando. Reclama do calor, reclama do frio. Não vou na igreja porque está quente, não vou na igreja porque está muito frio, não vou na igreja porque está chovendo, não vou na igreja na mocidade porque o João falou algo e eu não gostei, não vou na igreja porque o pastor me chamou a atenção e não aceito, não vou no culto da vitória porque o pastor já não me deu oportunidade, e vai colocando, irmão, tanto obstáculo nisso. Mas ele, quando ele foi morto, ele carregou, passou por tudo isso e não abriu a sua boca. Ele foi como uma ovelha e já foi pregado aqui no congresso, e a Bíblia diz que nós olhávamos para ele e não via nele formosura alguma. Mas quando eles perguntam: tu és o Rei do Judeu? Ele disse: na verdade eu sou. Ele estava dizendo: eu não sou desse mundo, daqui eu não sou. Aleluia! Você não é uma pessoa normal, meu irmão. Você não é da terra. Você é cidadão do céu. Aleluia! Se a palavra de Deus, ela simboliza loucura para você, você não está enquadrado nessa palavra. Porque Paulo falava: para quem não entende ela é loucura, mas para nós ela é o poder de Deus. Aleluia! Nós conversando com o pastor
pastor indo e vindo da convenção, e eu falei para ele assim, nós brincando ali, eu falei, pastor, todo mundo fala de que é ir para o céu, mas quando alguém sente alguma coisa, a primeira coisa que você faz é correr para o médico e pedir oração, irmãos, eu estou mal, eu vou morrer. E hoje, se for feita uma pesquisa no meio dos evangélicos, mais de 50%, eu tenho certeza, eu vou ser muito bom ainda, mais de 50% não tem certeza da tua salvação, não tem certeza se ele é um cidadão do céu, e se Jesus voltar hoje, se ele vai subir no arrebatamento da igreja. Essa é a verdade, irmão, nós temos que falar a verdade. Quando você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, só você e Deus, você sabe o que você fez durante o dia, e você sabe se Jesus voltar para você naquela noite. Tem muita gente que prega que nós temos que se preparar para ir para o céu. Se você está preparando para ir para o céu, eu vou te falar, você vai ficar. Você já tem que estar preparado, porque Jesus pode voltar para mim e para você hoje. Muitas pessoas acordou, abriu os olhos de manhã, e Jesus já voltou para ele já dorme no Senhor. Então não fica se preparando não, esteja preparado, esteja pronto. A qualquer momento é o arrebatamento da igreja, ou seja congregacional, ou seja individual. Ele pode voltar para mim, ele pode voltar para você, e você está pronto? Tem certeza disso? Quem vai te julgar não é o evangelista irmão José Carlos. Quem vai te julgar não é o pastor da igreja. Quem vai te julgar não é a marca do terno que você põe. Quem vai te julgar não é o preço do sapato que você põe. Quem vai te julgar é isso aqui, ó. Quem vai te mostrar se você é cidadão do céu ou não é essa palavra aqui, ó. Porque ela tem poder de Deus para todo aquele que nele crê. Aleluia. Essa palavra te conhece. Aleluia. Sabe por que ela te conhece? Porque quando ela é aberta, ela é manuseada, ela é a boca de Deus falando com você. Mas para isso, eu já vou encerrar, que foi me dado até 9h40. Mas para ser a boca de Deus, você tem que meditar nela. Você tem que meditar, você tem que saborear essa palavra. E eu te faço uma pergunta, é noite de ceia, ninguém pode mentir. Não me responde, eu vou te fazer uma pergunta nessa noite. Você tirou 10 minutos de leitura hoje? Responde para você, irmãos. Durante a semana você parou 1 hora para ler a palavra de Deus? Responde para você. Você tem certeza? Aleluia. Quantos minutos você tirou de oração, de consagração? Aleluia. É Santa Ceia. Eu deixo para você fazer essa reflexão. Coloca um espelho na sua frente. Vê como está a sua vida. Você sabe como está a sua vida. O Espírito Santo que está me ordenando eu falar isso, ele sabe na sua vida, ele te conhece. Eu posso ver a sua face, mas ele conhece o íntimo do teu coração. Ele conhece o teu pensamento, ele sabe o que você está pensando. Ele sabe se você está crendo na mensagem ou não. Ele sabe se você está querendo zombar dessa mensagem que eu estou pregando ou não. Eu posso não saber, mas ele sabe. Ele é onisciente. Aleluia. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Aleluia. Ele tem todo o poder, ele te conhece. Onisciente, onipresente, onipotente. O mesmo Deus que está aqui, está lá no Japão, está lá na África. Só para você saber o nível que eu e você estamos vivendo, irmãos. É Santa Ceia, permita eu falar isso. Foi falado ali, eu já encerro na convenção, foi falado ali pelo nosso pastor presidente, e aqui foi um tapa na minha cara. Ele falou assim: irmãos, eu fui ali na Ásia, na igreja da Ásia, participar do culto. Eu participei de 4 cultos ali. Do lado da igreja, abria as portas, entrava uma multidão de pessoas. 25.000 pessoas no culto. Era o que cabia. Entrava aquelas 25.000 pessoas. O pastor estava lá. As pessoas sentavam na cadeira da igreja. E se o culto for 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas,
ninguém conversa com o companheiro do lado, ninguém masca chiclete, ninguém fica olhando o celular, ninguém fica andando no meio da igreja, porque isso tem reverência ao pastor, não, é a palavra de Deus. Quando eles entram lá dentro é para adorar a Deus, e diz que a glória cai. Não precisa ninguém mandar dar glória a Deus, não precisa ninguém mandar ficar em pé. Quando alguém começa a falar a palavra, aquele povo vem para adorar, e eles começam a glorificar, eles começam a adorar a Deus, e a glória desce, o poder desce, a glória desce. Sabe por quê? Porque eles vêm para a igreja para adorar a Deus. Aí quando termina, quando alguém vai cantar, já vou encerrar rapidinho, quando vai um irmão vai cantar, sabe o que ele faz? Ele chega aqui, ó. Isso foi falado lá, ele tira o sapato dos pés para poder subir nesse lugar, porque esse lugar aqui ele é santo. Ele tira o sapato, chega e vai para o pastor e fala: o senhor me permite eu louvar a Deus, adorar a Deus unido? Permite? Ele chega aqui, irmãos, ele: irmãos, eu vou louvar, mas antes eu vou ler uma palavra aqui. Aí pega 5 minutos, a pessoa pega, já está com o pé do jeito, ele começa a adorar a Deus. Terminou de adorar, ele pega e fala: o senhor permite eu descer do púlpito? Ele desce. Não é forçado. Sabe o que é isso aí? É respeito pela palavra de Deus. E isso a igreja brasileira perdeu, ó, há muito tempo. Reverência. Você está pregando, tem gente conversando. Você está pregando, tem gente mascando chiclete. Você está pregando, tem gente dando risada no outro. Fala: não, depois vamos sair lá fora, vamos comer um lanche bem gostoso. Eu vou fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual o versículo que eu li aqui quando eu comecei a pregar? Responda para você. Ninguém sabe, acontece. Você pode vir pregar e vai, e pula, rodopia, mas se terminar o culto, o pastor falar qual a palavra que foi lida na abertura do culto. Quantos hinos tem na nossa harpa cristã? Quantos hinos você conhece da nossa harpa? Sem olhar a harpa, quantos hinos você conhece? Olha o nível que nós estamos. Se coloca de pé, eu quero fazer oração nessa noite. Que nessa noite você possa lembrar e olhar e falar assim: quando Jesus morreu ali na cruz, era para você estar ali. Vamos se comparar nessa noite. Eu e você fomos condenados à cadeira elétrica. Nós estamos na fila, pastor, para morrer, para se sentar no presbítero de uma cadeira elétrica. Faça favor, João, senta aí, fazendo um favor. Aí você está aí, aí Jesus chega e fala assim: você está condenado a morte? Levanta daí, eu vou sentar no seu lugar, eu vou morrer no seu lugar. Foi isso que Jesus fez para mim e para você. Eu e você estava condenado à morte, mas Ele tirou você da cruz, obrigado, e se colocou e morreu no meu e no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Nós tínhamos que estar falando em língua estranha, nós tínhamos que estar glorificando a Deus, porque é Santa Ceia, e Ele morreu lá por mim e por você. Era você que era para estar lá, mas Ele morreu para te dar direito de, aleluia, de cidadão do céu, para te fazer santo, para abençoar a tua família, o teu filho, aleluia, a tua esposa, o teu esposo. Ele se fez maldito para nos dar direito de bênção. Aleluia! Se Ele fizesse isso, alguém ia falar: eu vou dar um culto de gratidão, eu vou dar um culto de ação de graça. Santa Ceia significa ação de graça, porque Ele morreu no meu, no seu lugar, e nós estamos aqui para adorar Ele, para glorificar Ele e dizer: muito obrigado, foi o Senhor que morreu lá e não eu. O Senhor morreu no meu lugar. Oremos a Deus. Grande Pai, nós pregamos a Tua palavra, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai falar nos corações. É diferente, Pai, mas era necessário, porque o Senhor me visitou, o Senhor me inquietou, e eu tenho certeza que essa palavra falou no meu coração.
Esta palavra falou no coração da igreja, papai. E que nós possamos, Pai, dar valor na morte do teu filho ali na cruz do Calvário. Aquele sangue precioso que foi derramado, Pai. Ele nos perdoou o meu pecado. Ele pegou a minha ficha suja. Aleluia, levou e me deu uma ficha limpa para dizer: Santo, 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 Santo. Você é cidadão santo. Adora Ele nessa noite. Glorifica Ele nessa noite. Ele te deu o direito de vida eterna. Ele te deu o direito para você morar no céu.